Bom, então dando continuidade, aqui agora a gente vai discutir o filtro do caso. Então, uma vez que a gente tem a terra preparada aí, né, a ideia de caso, a ideia de licenciamento, como operacionalizar essa ideia? Como colocar em prática? Então, a primeira versão do filtro do caso, primeiro, né, compreendendo essa ideia de filtro, tem a ver muito com o próprio arcabouço da teoria de regência e ligação, né, que a gente entende que na TRL pode haver estruturas geradas pela sintaxe que serão barradas ao final da derivação. Os vários filtros, né, que se prevêem nessa teoria, né, são responsáveis por explicar por que dada estrutura será barrada, isto é, agramatical. Então a gente tem filtros, princípios, né, condições que dizem assim, olha, tem que haver marcação temática, tem que haver atribuição de caso, né? Tem que haver ligação ou não pode haver ligação, né, dentro desse domínio para que haja aquela interpretação. Então, tudo são regras, só que os filtros, né, são regras, só que são regras num conceito mais amplo de regra. Não pode ser uma regra muito específica, né? A gente vai, inclusive, trabalhar sobre essa questão aí, por isso que temos várias versões aí do filtro, porque você, às vezes, faz uma primeira versão e vê que ainda a regra não está adequada, não está formulada de uma maneira, né, suficientemente abstrata para que tenha o nível de adequação explicativa esperado pela teoria. Nós vimos sobre as questões de níveis de adequação, acho que bem no começo do curso, né? Vimos que existe a adequação observacional, a adequação descritiva e a adequação explicativa, os três principais. Depois surgiram outros. Mas a adequação descritiva, observacional, é observar os dados da maneira correta. Coleta de dados que interessa para a compreensão de um aspecto da gramática. A descritiva o próprio nome diz, né, descrever como funcionam esses dados de uma maneira o mais exaustiva possível. E a explicativa, então, envolve a questão também da sistematicidade, né, e de controle do máximo de questões relacionadas àquele aspecto da gramática, enquanto que a observacional não tem essa preocupação de ser sistemática e exaustiva. E a explicativa já tem a questão de que eu tenho que explicar nesses dados e não posso explicar só repetindo a descrição que foi feita. Tem que ser uma coisa mais genérica. Então, o filtro do caso vai dizer por que uma determinada frase será barrada, ou seja, gramatical, com base na ideia de caso, né? Então, ela diz o seguinte, né? Asterisco DP com a matriz fonológica e sem caso. Em outras palavras, é agramatical, né, um DP com a matriz fonológica e sem caso. É isso. Evidentemente, esse DP estará dentro de uma sentença, né, de uma oração, e é por isso que eu vou saber identificar o caso. Né? Não vou fazer uma observação do filtro de caso com um DP fora de contexto. A presença dos casos é explicada na teoria do caso por um mecanismo de atribuição casual, que a atribuição casual é exatamente o licenciamento. A ideia do licenciamento. Eu atribuo o caso para um DP, sintagma nominal, para que ele seja licenciado naquela posição. Da mesma forma que o governo me dá um documento de licenciamento para que me permita andar com meu carro pela rua. Então, a teoria do caso, né, ela é composta inicialmente, né, por regras de atribuição casual. Então, essas regras seriam, né, e aqui o Raposo abstrai do caso dativo. Por quê, né?
porque nesse momento da teoria, ele ele tem a dificuldade de explicar esse caso, considerando que ele usa uma representação do sintagma verbal muito simplificada. Nós vimos no final da unidade 1 a necessidade de cindir, né, de dividir o sintagma verbal num Vzinho P e num Vzão P, de tal maneira que a gente possa ter uma posição, ter espaço, né, para projetar o objeto indireto. Então, é possível também dar conta do objeto indireto, né, que é a expressão do caso dativo, mas teria que ter uma engenharia um pouco mais complexa. Mas então deixa-se de lado isso, vamos a tratar nesse capítulo, né, ele trata dos 3 outros casos abstratos, que é o nominativo, acusativo e oblíquo. Ele vai dizer o seguinte: info, que é a flexão, né, marcada mais concordância, ou seja, a flexão que diz respeito à concordância de número e pessoa e não ao tempo, né? É uma flexão marcada positivamente, por isso que eu não aplico as orações infinitivas que nós vimos no começo da aula. Então essa categoria flexão marcada positivamente para a concordância atribui caso nominativo a um DP em especificador do IP. O verbo atribui caso acusativo a um DP na posição de complemento do verbo. E a preposição atribui caso oblíquo a um DP no complemento de preposição. No complemento de uma preposição. Então, essa é a primeira versão, né? Nesse momento, né, não havia necessidade de dar nenhuma explicação para a ocorrência de categorias vazias como prosinho, prosão. Depois essa posição será revista. Por que não havia necessidade? Porque olha só o que está escrito aqui, né? O filtro do caso, ele requer que DPs com matriz fonológica tenham caso, ou seja, sejam atribuídos um caso. Ele nada diz, nada requer a respeito dos sintagmas nominais que são preenchidos com a categoria vazia. Então, não precisamos nos preocupar com isso, pelo menos nesse momento. O problema que as regras de atribuição de caso colocam é aquilo que eu acabei de mencionar. É que elas têm um caráter muito ad hoc. Ad hoc é uma expressão latina, quer dizer, aqui, né, nesse caso. Então, é um termo que é muito utilizado em gramática gerativa para quando eu atribuo uma explicação ao fenômeno gramatical, não só em gramática gerativa, em outras áreas também do conhecimento, uma atribuição, e eu digo assim, essa explicação é muito ad hoc. O que isso quer dizer? É específica demais. É como se eu estivesse tirando um coelho da minha cartola. Diz assim, olha, vamos resolver, como hoje em dia, né, temos discutido na política brasileira, vamos resolver as questões de uma doença que está por aí com o remédio X. Há comprovação de que o remédio X funciona para a doença? Não, mas não interessa. Eu acho que é, alguém diz que é. Né? É um pouco assim, uma coisa meio jogada. Então, e também muito específica, quer dizer, eu explico meio que quase uma observação. Olha, o sujeito está ligado à flexão. Aliás, essa observação já foi feita lá no começo da aula, né? Relação entre sujeito e flexão. Eu só estou organizando isso e colocando junto uma série de regras, mas assim, não existe uma coisa geral que explique todos esses tipos de casos, né? Que explique a atribuição do caso nominativo, que explique a do acusativo, que explique a do oblíquo. É como se eu tivesse várias regrinhas que eu coloco juntas. Então, isso não satisfaz ao requisito da gramática gerativa de obtenção, né, de uma adequação explicativa. Eu quero chegar a uma explicação que seja elegante e mínima, o mais simples possível. Essa explicação aqui está meio parecida ainda com aquelas coisas que a gente aprende na gramática tradicional, que você cria uma regra
cria outra regra, cria não sei quantas regras, depois cria não sei quantas exceções. E é por isso que as pessoas odeiam gramática, porque elas aprendem a gramática dessa maneira. Então, aí é que entra a teoria da regência. A teoria da regência vai tentar dar uma explicação mais genérica para esses vários itens da primeira versão da teoria do caso, do filtro, que é o filtro do caso. Né? Então, está relacionado ao filtro do caso. A intuição tem a ver com a ideia de localidade. Então, a questão que se coloca a partir dos contextos de atribuição de caso é a seguinte: o que eles têm em comum? Para eu chegar numa explicação mais geral, eu tenho que pensar isso. Olha, tem alguma coisa que pode unificar esses vários contextos. Então, a resposta seria a seguinte: olha, esses contextos são exclusivamente locais. Os elementos atribuidor e atribuído, né, o atribuidor de caso e o que recebe o caso, estão bastante próximos um do outro. Né? Na árvore, deixa eu ver uma árvore aqui. Na árvore, a gente fala assim, esse elemento atribui caso para esse. Atribuidor e atribuído. Esse elemento atribui caso para esse. Olha, está muito próximo. Esse elemento atribui caso para esse. Né? Eu não vejo uma situação de longa distância que, por exemplo, esse verbo vai atribuir caso aqui. Ou esse verbo vai atribuir caso lá embaixo, pulando uma categoria. Não se vê esse tipo de coisa. Então eu tenho que dar conta dessa observação, dessa generalização. Por exemplo, né, eu acabei de falar, o verbo atribui acusativo ao seu complemento, mas se houver uma preposição entre esses dois elementos, a atribuição já não é possível. Então eu posso dizer, o João te viu, aqui o Raposo apresentou esse exemplo, como João viu-te, que em português europeu fala-se assim, né, com o pronome clítico depois do verbo como regra geral, a menos que haja um elemento atrator do pronome clítico. Agora, então aqui o T objeto direto está marcado com caso acusativo porque aparece nessa forma, né, pronome do caso oblíquo, átono. E só que, né, se eu tiver uma preposição aqui no meio, já não posso ter a forma acusativa, eu não posso dizer o João pensou em T. Tem que usar a forma ti, exatamente indicando que a preposição está modificando o caso em que aparece esse pronome. E a preposição está bem do lado dele. Então, ela toma precedência como o elemento que poderá ser atribuidor de caso. Então, a primeira versão da noção de regência está aí em 18. E ela na verdade, aí o Raposo no livro vai mencionar que se chama o nome, né, dessa definição é regência nuclear. Por quê? Porque depois, né, na gramática gerativa, a teoria da regência, a noção de regência vai ser usada para outras explicações, né, em outras áreas da gramática, e vai ser usado outro tipo de regência, que é a regência por antecedente. Então é só por isso que nesse momento ele está usando a noção de regência nuclear. O que quer dizer regência nuclear? É a regência em que um núcleo de uma categoria funcional ou lexical é o regedor, é a categoria regente de outra. Lembrando de onde vem o nome regência, né? Regência, no geral, se vocês procurarem no dicionário, regência é o tempo em que um rei fica em poder, no poder, né? Ou é a passagem de poder de um rei para outro, né? Então eu posso falar o príncipe regente, o príncipe que será rei, né? Ou que tornou-se rei. Então regência tem uma relação com a noção de rei, porque a venda do latim regis, né? Daí o nome regis, né? Então, aí Regina, né? Que é o nome Regina também. Regência, então, tem essa ideia de um elemento que influencia o outro, né? Que governa o outro.
E daí vem inclusive o nome do termo regência em inglês, que é government, né? Então a gente fala Government and Binding Theory, regência de, ou teoria da regência e ligação. Então a gente tem o seguinte, né, que regência nuclear, a NREG-B, então eu uso NREG só para deixar mais claro que é regência nuclear. A NREG-B, se somente C, aí eu posso utilizar também essa abreviação com S dobrado, SSC, SSE, né? Então, se somente CA é uma dessas categorias, que é NVAP Info, aqui tem um erro, Info, né? Info mais Agar, né? Quer dizer, mais concordância. Deixa eu só verificar se eu peguei a definição certa, que eu andei errando algumas coisas. Então aqui o A aparece, né, como um atribuidor de caso. A gente vai ver por quê. Tudo bem. Então essa é a primeira condição, né, sobre a natureza do atribuidor de caso. A segunda condição é que esse atribuidor de caso tem que estar numa relação estrutural específica em relação ao seu elemento atribuído, que é a relação de M comando. Então A, M comanda B. Eu não sei ainda o que é M comando, então eu tenho que ir para outra definição. O que é M comando? Então, aqui tem um erro. A NREG não, a N M comanda B, se somente se, né? A não domina B e B não domina A. E, segundo ponto, a primeira projeção máxima que domina A domina igualmente B. Ora, essa definição de M comando é muito similar à de C comando. A única diferença é que o M comando é mais amplo do que o C comando, pois faz referência à projeção máxima, enquanto que o C comando, se você se lembrar, né, faz referência ao primeiro nó ramificado. Porém, isso só se aplica ao sentido ascendente. Vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Então, inclusive, no livro, né, tem um exemplo 21 que está copiado aqui. Ele apresenta essa árvore esquematizada, ou seja, sem nenhuma palavra aqui incluída na árvore, para mostrar como é isso. Então, se a gente considerar a categoria I, que é a flexão, quais os elementos que essa categoria I me comanda, né? Então, se eu digo que A não domina B e nem B domina A, então eu não posso ter uma relação de M comando entre I e I', né? E nem entre I e IP, porque IP domina I e I' também domina I, apesar que esse domina imediatamente, esse não domina imediatamente, mas domina. Agora, DP, né? Será que I M comanda DP? Então, bom, um não domina o outro, né? Então a primeira parte da definição está ok. E aí a primeira projeção máxima que domina A domina igualmente B. Vamos ver. Primeira projeção máxima do I é o IP. O IP domina o DP? Sim. Então significa o seguinte, que I M comanda o DP. O DP no especificador do IP. Agora, I com relação ao VP, né? I domina VP ou VP domina I? Não, eles são irmãos. Né? A categoria máxima do I, primeira projeção máxima, que é o IP, domina o VP? Domina. Então, I me comanda o VP. Assim como I me comanda todas as outras categorias que estão abaixo do VP. Correto? Porque nenhuma delas estará sendo diretamente dominada pelo I. Estará sendo dominada pela categoria que domina, projeção máxima que domina o I.
Então a diferença é com relação ao sentido descendente, olhando, ou seja, olhando para baixo aqui da árvore, pegando o i para baixo, não vai ter diferença nenhuma entre M comando e C comando, porque o C comando também. Essa categoria vai C comandar essa, vai C comandar essa e essa. Não tem diferença nenhuma. A diferença vai ser no aspecto da relação do sentido ascendente, ou seja, olhando para cima. Porque essa categoria vai ser M comandada por I, porém não será C comandada. O C comando sempre será a categoria no mesmo nível ou em nível inferior, enquanto que o M comando não, pode ser superior também. Superior só um pouquinho, né? Bom, qual é a questão aqui, né? Por que você já deve estar percebendo aonde que o Chomsky queria chegar ao propor o M-comando? Olha, o M-comando pega a posição de sujeito, né, aqui, então resolve a atribuição do caso nominativo, resolve a atribuição do caso acusativo, porque esse elemento é irmão do outro, então V M comanda SDP, então vai conseguir atribuir o caso acusativo. E a preposição, mesma situação, a preposição irmã desse DP vai conseguir atribuir caso oblíquo. Então, aparentemente estamos bem, né? Só que nem tudo é tão bonito, né? O problema com o cenário até aqui, né, é que o conceito de M-comando é muito amplo. Não só ele pega o que a gente quer, como a gente pega também o que não quer. Então é o problema do que a gente chama em gramática gerativa teorias poderosas demais. O que quer dizer poderoso demais? É que é isso que eu acabei de falar. Quando a minha regra pega o que eu quero, mas pega outras coisas. Então, a minha teoria ela tem que pegar só, a previsão tem que ser só direto naquilo que eu quero. Então eu tenho que restringir a minha teoria porque ela está poderosa demais. Então por quê, né? O info, por exemplo, rege não só o sujeito, mas também os elementos que V e P regem, que são seus complementos. Então, como você está vendo aqui, acabei de falar, quando eu expliquei o M comando, I M comanda DP, e M comanda esse DP, que vai receber acusativo, e o I M comanda o DP que está lá embaixo também. Então, alguém pode perguntar, ué, por que então, do jeito que você está falando, o I pode atribuir caso nominativo aqui, pode atribuir caso nominativo aqui, e pode atribuir caso nominativo lá embaixo. Não vai dar certo, porque a gente quer que cada um desses DPs receba um caso diferente, que demonstre as suas diferentes funções gramaticais em cada uma dessas posições. Então, está poderoso demais. Para fazer fácil esse problema, Chomsky 86, ou seja, um trabalho posterior àquele de 1980, onde surgiu a ideia da teoria do caso inicialmente, ele modificou a teoria do caso, né, fez uma segunda versão da ideia da regência relacionada à teoria do caso e considerou a noção de barreira. O que é barreira? É um obstáculo descendente à relação de regência. Porque o meu problema aqui não é a direção ascendente. A ascendente só tem um elemento, tá beleza. O que eu quero é que na direção descendente alguma coisa me diga assim, opa, eu não posso atribuir caso aqui. E a ideia é exatamente que esse elemento que está no meio do caminho, que é o verbo, por exemplo, ou a preposição, ele sirva como uma barreira, como diga assim, opa, peraí, não, você não pode atribuir seu caso para cá. Então foi incluído o ponto 3 na definição de regência, aquela que foi apresentada 2 slides atrás. Eu acrescentei o ponto 3, além desses 2 pontos que já havia aqui. O ponto 3 diz o seguinte: não existe nenhuma categoria tal a letra grega, né, que é representada por esse T com uma curvinha. Tal uma barreira, tal que tal, é com U, né? Tal que tal exclui A e tal domina B. O que quer dizer isso? Né?
Então, uma barreira, né? E aí eu tenho que dizer, bom, se tal é uma barreira, eu tenho que ter a definição de barreira. Vamos lá. Barreira, o que que é? Uma categoria tal é uma barreira se somente se tal é uma projeção máxima. Máxima. Então, veja bem, tal é uma projeção máxima. Eu tenho uma projeção máxima entre o I e esse DP? Tenho, projeção de VP. Eu tenho uma projeção máxima entre I e esse DP? Tenho, na verdade tenho duas, tenho o VP e tenho o PP. Ok, então vamos voltar para dizer assim, não existe nenhuma categoria tal, sendo que tal é uma barreira, tal que tal exclui A e domina B, veja. Então, até a fase anterior estava tudo certo, né? Porque o I é uma categoria atribuidora de caso, né? O info. O I me comanda esse DP, só que agora tem um terceiro quesito, né? Não existe uma categoria tal que tal é uma barreira, e essa barreira exclui A e domina B. Então, essa barreira domina B, que é a posição do DP, porém exclui A, ou seja, ela não domina A. Exclui quer dizer, não está contido no VP. Então, é exatamente isso que eu tenho aqui. Então, considerando esse novo quesito, eu vou ter uma relação bloqueada aqui de atribuição de caso, porque o VP vai servir de barreira, correto? Então, em suma, nesse momento, estabelece uma relação entre as mesmas projeções máximas. Segundo essa definição, X não rege nenhuma categoria contida dentro do seu especificador ou dentro dos seus complementos. Então, dentro do especificador, quer dizer, também se esse DP é ramificado, tem uma estrutura complexa aqui dentro, tem um sintágma preposicional e tal, significa o I não vai poder atribuir caso para um DP lá dentro do sintagma proposicional, dentro desse DP maior, porque vai ter um PP, né, que é uma categoria barreira, que vai impedir essa relação. Também vai valer para essa situação aí. Aí vai chegar a terceira versão de regência, e nós paramos aí, no que diz respeito à regência. Na verdade, né, o livro fala o seguinte, que é uma alternativa à segunda versão, ou seja, ela não é que a segunda versão está totalmente errada, mas é o velho problema. Como na gramática gerativa o Chomsky vai tentar expandir esses conceitos de regência e de barreira para outros contextos da gramática, que a gente não vai estudar, que é a parte da teoria da agência e ligação, que trata da subjacência, que são os filtros do movimento, né, que impedem que o movimento ocorra para qualquer lugar que não interessa, que não pode. E a gente não vai estudar essa parte da teoria da agência e ligação, que está explicada nos capítulos, depois do capítulo 13, 14, 15, se não me engano. Então, no livro do Raposo. Então, com isso, ele vai falar assim, olha, o conceito de barreira eu vou ter que modificar para dar conta dessas outras coisas, e com isso é preferível que eu mude o conceito aqui que diz respeito à regência e não trate mais do termo barreira, eu vou tratar de minimalidade. Então, ele diz o seguinte, né? Ele vê uma situação em que mais de um... Tá, tem um errinho aqui de novo, de escrita. Em que mais de um elemento regente, A e B para dada categoria, né? Tá faltando o A aqui também. Em que há mais de um elemento regente, A e B, para uma dada categoria. C, né, estabelece que só o mais próximo poderá servir como regente. Ora, na realidade a ideia é bem parecida, só que a diferença é que, em vez de eu falar do VP aqui, né, como barreira, eu vou dizer que o V, vou fazer referência ao outro núcleo
que está mais próximo desse DP, no caso da relação para atribuição de caso acusativo. É só isso. Então, ele vai, na realidade, né, a vantagem também de utilizar essa ideia de minimalidade, que é explicitada na condição de minimalidade em 28, é que eu não preciso incluir esse ponto 3 aqui na definição de regência. Eu fico com essa definição tradicional da primeira teoria de regência, né, e só acrescento uma condição de minimalidade. Então, eu vou dizer o seguinte: entre A e B não intervém nenhum núcleo X, tal que X se comanda a B e X não se comanda a. Então, entre A e B, então pensando de novo na relação entre info e o DP complemento, entre essa posição A e a posição B, não há nenhum núcleo X, tal que X se comanda a B e X não se comanda a. Olha, exatamente essa situação que eu tenho aqui. O V se comanda o DP, porém o V não se comanda o I, o info. Essa é a condição de minimalidade. Então, a ideia é basicamente a mesma. O Eduardo Raposo, na verdade, ele não se posiciona no sentido de falar, olha, vamos adotar nesse livro a ideia de barreira e não a de minimalidade, vai dizer assim, olha, vamos adotar as duas. Porque em alguns momentos, né, mais à frente, pode ser que tenha uma pequena diferença entre adotar uma versão ou a outra. Então, por enquanto, né, para a maioria dos casos, vai dar no mesmo, pelo menos nessas frases simples que a gente está estudando aqui, orações independentes. Tanto faz eu falar em regência, né, do VP, ou de minimalidade sendo bloqueada pelo verbo aqui, pelo núcleo. Bom, vamos lá. Voltando aos atribuidores casuais, né, a gente viu que uma das questões da teoria do caso, né, atribuição de caso, é a questão dos itens que são atribuidores de caso, que estão mencionados aqui, né? Essas categorias que estão aqui, NVAP e Info, marcado positivamente para concordância. Então a questão é, bom, o que será que o conjunto de atribuidores casuais é esse? Parece também uma regra que eu tirei da cartola. E a gente quer chegar ao mínimo de explicação das coisas. Será que existe uma razão de os atribuidores de caso serem só VP e Info? Aí, na verdade, eu, eu até estranhei, né? Vocês se lembram que eu parei aqui quando eu vi NA, né? Na verdade, NA, porque aqui ele vai questionar isso, né? Então ele diz o seguinte: parece que os atribuidores casuais V e P têm em comum um traço menos N. Vocês se lembram que lá no começo do curso nós vimos sobre as categorias da gramática, né, que existe uma grande divisão entre categorias lexicais e categorias funcionais. Dentre as categorias lexicais, o Chomsky, no velho trabalho, acho que dos anos 70, ele menciona o seguinte: olha, eu posso fazer uma matriz de traços. Eu tenho traço mais e menos V, né, e mais e menos N. Então, juntando esses traços, eu vou chegar às categorias lexicais principais, que é verbo, nome, preposição e adjetivo. E então, eu estou considerando aqui, entre as categorias lexicais, né, V e P, não tem o traço nome. E os não atribuidores, que são N e A, teriam traço mais N, quer dizer, mais nome, e, portanto, não atribuiriam caso, né? Aparentemente é essa a situação. Deixa eu só voltar aqui nesse ponto. Então, na verdade, a gente tem é, é,
uma outra maneira de pensar isso, né, que seria pensar o seguinte: olha, na verdade, inclusive o Raposo não se coloca diante desse outro problema. Eu tenho que ter uma situação especial aqui, né, para atribuir o caso por parte do N e do A, que aqui na verdade eu estou colocando aqui N e A dentre as categorias que podem atribuir casos. Só que aqui no português, né, a gente nota essa diferença que eu não posso dizer a destruição ou brinquedo, é a gramatical. Nem posso dizer o orgulhoso ou seus filhos, sem a preposição de. Então, a maneira de explicar isso é que, apesar de N e A serem atribuidores, uma maneira de resolver isso, né? Dizer assim, sim, são atribuidores de caso, porém, o problema é que, em certas línguas, né, existe a projeção de sintaxe preposicional, que é requerido, né, pela subcategorização desse nome e desse adjetivo. E aí o PP ele funciona como uma barreira, né? A preposição funciona como elemento interveniente aí numa relação de minimalidade, e isso bloqueia a atribuição do caso por parte do nome ao seu complemento, mesmo na relação de complemento nominal que nós temos aqui, né? Isso aqui são complementos nominais, esse em relação a isso e esse em relação a esse adjetivo. Então, a gente tem a situação seguinte: sim, o N e o A são atribuidores de caso, porém existe essa projeção do PP. Outra possibilidade de resolver esse problema é modificar aquela lista de atribuidores casuais e dizer, olha, N e A não são atribuidores de caso e a categoria D tem que ser inserida na derivação porque ela é atribuidor, ela que vai servir como atribuidor de casos. Então é como se fosse assim, o que a gente chamava, né, na teoria de agência e ligação, de a operação de último recurso. Last Resort Operation, em inglês. Então a operação de último recurso seria inserir uma preposição que só serve para atribuir caso, ela não tem outra função. Tanto é que a preposição de aí não quer dizer nada, né? É uma preposição realmente gramatical, funcional. Ela simplesmente estabelece essa ligação entre o nome e o seu complemento. Então aí você poderia resolver a coisa de duas maneiras diferentes. O Raposo não se posiciona com relação a isso. E eu acredito que a primeira solução é mais interessante, porque a gente viu, né, em línguas como o alemão e o latim, línguas que têm caso morfológico, a gente não tem preposição em alguns casos, né? Inclusive o finlandês, se lembra? Se você tem caso atribuído, não é necessário que haja uma preposição. Então, nessas línguas, o N vai atribuir o caso, vai ser um caso genitivo, né? Por exemplo. Então, seria mais fácil dizer que N e A sim são atribuidores de caso e que em algumas línguas você atribui o caso, você requer, né, uma subcategorização de uma preposição, e em outras não. Né? Poderia se resolver em termos de um requisito lexical. Bom, aí a gente vai. Aqui a gente está vendo, como vocês estão observando, né, alguns detalhes da teoria, estamos chegando ao final. Outra questão, né, que é um detalhamento aí, diz respeito de novo aos verbos passivos e inacusativos. A gramática gerativa tem uma fixação por essas construções. Então, vimos anteriormente que os verbos inacusativos e os verbos na voz passiva, especificamente a voz passiva com ser, verbo ser seguido particípio passado, tem a propriedade de apresentarem um argumento interno se movendo para a posição de sujeito, a posição spec de IP.
né? Tanto é que eu mencionei em outra aula que o verbo inacusativo é mais complexo que o negativo, porque apresenta esse movimento. E aí a grande questão que a gente dizia assim, tem que se mover, porque ele vira sujeito, né? E ficava por aí, vocês acreditavam em mim. Mas o fato é que não está bem explicado ainda essa história, né? Por que, que ele tem que se mover? Por que, que ele não pode ficar na posição dele lá embaixo? Então, nesse momento, podemos compreender a razão para esse movimento, que seria a seguinte: o verbo inacusativo não atribui função θ externa a dp e p, ou seja, o especificador do ip. O dp que está nessa posição ao lado do ip. Ou seja, não atribui função de agente, função θ. Ao mesmo tempo, esse mesmo verbo não atribui caso acusativo ao dp-vp, ou seja, o complemento do o dp que está dominado pelo vp. Complemento do verbo. Então, e aí a questão né? Então, como ele não atribui função temática aqui, e como não atribui caso aqui, qual a relação? Eu puxo isso aqui para cá, porque aqui nessa posição, porque na posição de base ele recebe função θ, né? Que é a função tema, no caso, né, na posição de base onde ele é gerado, complemento do verbo, e depois ele se move para o especificador do IP e lá eu resolvo outra parte do meu problema, que é o seguinte: a atribuição de caso. Ele não recebe caso na posição de base, mas ele pode receber caso nominativo lá em cima. Então, opa, resolvi meu caso. Então é aquele cara que tem que se virar na vida, né? Ele consegue uma parte do dinheiro, digamos, num trabalho, depois vai para outro trabalho. A partir dessa observação, o Luigi Burcio, que é um linguista italiano, apresentou a seguinte generalização, que levou inclusive o seu nome. É muito chique, né? Uma pessoa apresentar uma generalização na linguística e fica o nome dela. Queria eu ter a generalização do Andrade, né? Que é a generalização que eu observei pela primeira vez, entre aspas. Um verbo atribui uma função θ externa se somente se atribui caso acusativo. Então, essa relação que é típica dos verbos passivos inacusativos, que é dependência de atribuir um caso acusativo e atribuir uma função θ externa, é denominada generalização de Burcio. Existe muita discussão na literatura a respeito da aplicabilidade translinguística, ou seja, se essa generalização é verdadeira para todas as línguas. Tem gente que diz que não. Mais uma vez, né, a gramática gerativa às vezes peca por se basear muito nas línguas europeias mais conhecidas. E com o tempo, assim, isso foi se resolvendo de outras maneiras. Né? Com a teoria da gramática, continuou se teorizando para chegar a outras resoluções desse caso. Mas, assim, isso parece ser verdadeiro para as línguas nossas mais conhecidas. Então, é legal essa generalização, né? E aí a gente vai para exemplos como 33 e 37, que ele dá em português. E aí é interessante que os exemplos no livro, né, no 33A e B, ele dá exemplos em inglês, e depois dá um exemplo em português, porque como ele está fazendo um manual em português, ele tenta sempre passar, né, os exemplos para essa língua e ver de que maneira a gente pode compreender melhor. Só que é interessante que os exemplos em português aparecem com duas interrogações na frente. O que isso significa? São exemplos estranhos, pouco aceitáveis, mas não são exatamente agramaticais. Então a gente viu também no começo do curso que existe uma diferença entre agramaticalidade e não aceitabilidade, né? E que a não aceitabilidade é aquilo que a gente observa com o julgamento de intuição. Eu peço uma pessoa, mostra uma frase dessas para uma pessoa na rua e digo assim: você falaria essa frase? Você aceita? Essa frase é normal?
tem que explicar para ela que a gente não está querendo saber se é normal de acordo com a gramática tradicional, não é isso. Né? Se está certo de acordo com o gramático X ou Y. É da intuição dela. Então, a gente nota o seguinte, né, que ele diz que seriam agramaticais, mas realmente parecem ser agramaticais mesmo no inglês, e não no francês, ou no português. E aí a gente tem, foi levado aquele ladrão para a prisão e chegou aquela menina na festa. O primeiro exemplo é um caso de voz passiva, foi levado, e o segundo caso com o verbo no acusativo, que é o chegar. O pessoal adora o verbo chegar. Então, tem uma diferença aí, né? E aí eu explico isso aqui embaixo, né? Então, explicar, antes de chegar nesse ponto, eu vou dizer qual a explicação que ele dá para essas frases serem agramaticais ou pouco aceitáveis. Então, a ideia é que esses elementos, aquele ladrão e aquela menina, estão na posição de base, a posição em que eles são gerados na árvore, e eles se movem, têm que se mover para a posição de spec de IP, porque senão não receberão caso nominativo. Esse verbo, não, esses verbos, né, o verbo inacusativo, de sua própria natureza, pelo próprio nome dele, inacusativo, ele não atribui caso acusativo. Agora vocês entendem a razão do nome. E o verbo participo passado aqui na construção passiva, ele até que poderia atribuir caso acusativo. Porém, nessa forma passiva, é como se ele perde esse poder de atribuir caso acusativo. Então, essa é a historinha que é contada. Como ele perde o poder de atribuir caso acusativo, eu não posso manter esse elemento, e o caso acusativo é sempre atribuído nessa posição de complemento do verbo, esse elemento tem que sair daqui para ir receber caso nominativo que está disponível para ele lá naquela outra posição. Né? Então, essa é a historinha que é contada. Tá? Agora, estudos posteriores indicaram, né, que o correspondente em inglês dessas frases é pior do que as que ocorrem em português, e que essas são estranhas devido a um efeito de definitude. Se os argumentos internos fossem definidos, elas seriam boas. Está faltando uma concordância. Então, a história é a seguinte: se eu falasse foi levado um ladrão para a prisão, a frase melhora consideravelmente. Da mesma forma que se eu dissesse chegou uma menina na festa. Tranquilíssimo. Então, o problema aqui talvez não será de ordem sintática, porém de ordem semântica. Uma possibilidade é essa. E houve outras pessoas que tentaram, né, na gramática gerativa, depois dessa primeira proposição da teoria do caso, tentaram resolver dentro da sintaxe também, dizendo que, na verdade, esse elemento recebe um caso especial nessa posição. De qualquer maneira, né, na gramática gerativa, o argumento interno terá de receber o caso nominativo por um mecanismo especial nesses casos. Então, ou eu vou dizer que essa ordem verbo-sujeito ela é uma miragem, no sentido, vou dizer assim, olha, na realidade, meu amigo, esse elemento aqui se moveu sim lá para o especificador do IP e o verbo se move mais para cima ainda. Uma maneira de resolver isso é dessa maneira. Outra maneira é dizendo o seguinte, olha, esse elemento aqui, ele recebe caso na posição em que é gerado o mesmo, porém o mecanismo de atribuição de caso que você contou nessas três versões não funciona ainda para esses casos aqui. Eu vou ter que contar outra história que ainda não estudamos, né? Teria outro desenvolvimento. No minimalismo, na realidade, houve uma modificação do mecanismo de atribuição de caso. Vou contar cenas do próximo capítulo, não sei se vocês vão chegar
nesse capítulo do minimalismo, se teremos tempo de esmiuçar essa questão, mas a atribuição de caso passa a ser sempre atrelada a uma operação que é chamada de concordância. Interessante, né? Porque aí volta aquela primeira intuição do primeiro slide. Relação entre flexão, concordância e atribuição de caso. Enfim, gramática gerativa é uma coisa que nem sempre vai resolver tudo. E, aliás, os críticos gostam de mencionar isso, né? Porque ela está sempre mudando, porque ela está tentando resolver muitas questões aí. Talvez não da melhor maneira, né? Alguns vão dizer que, na verdade, o problema é de berço, vai dizer assim, bom, o problema é que a teoria funciona de uma forma que leva ao erro, e outras pessoas dizem, não, é natural, é porque é assim mesmo e a gente tem que ir melhorando a teoria. É como o debate atual sobre o Brasil, né? Uns dizem que o sistema democrático não funciona e por isso vão acabar com ele de uma vez, e outros dizem assim, vamos, mesmo que não esteja funcionando da maneira ideal, vamos tentar melhorá-lo, né? Bom, e para terminar, acho que para terminar, um outro ponto aí de curiosidade, de um ponto específico que é mencionado pelo autor, são os verbos com objeto preposicional variável. Então, alguns verbos sempre regem seus complementos com preposição, como o verbo persuadir. Eu digo persuadir o João à leitura do livro, persuadir o João a que lesse o livro. Essas são construções também um tanto formais para o ouvido brasileiro, mas são tranquilíssimas no português mais formal e no português europeu. Então aqui eu tenho o verbo persuadir como um verbo bitransitivo, com o complemento direto e o complemento indireto. Agora, outros verbos só exigem preposição diante de DP, mas não com complemento oracional. Quer dizer, o verbo persuadir ele tem também essa característica de variar o seu complemento indireto numa forma de sintagma nominal, sintagma oracional, DP ou CP. E aí, se eu comparo com o verbo precisar, dá uma coisa interessante. Eu preciso de um automóvel, de um carro, porém eu preciso que tu me emprestes dinheiro, ou que você me empreste dinheiro, se eu falar de uma maneira mais brasileira. Então eu não posso dizer eu preciso de que você me empreste dinheiro. Essa preposição aqui torna a frase agramatical, por isso que o sinal de agramatical está dentro do parênteses. Não posso incluir essa informação. Se eu tivesse entre parênteses e sem o asterisco, seria opcional, né? Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, o de funciona como preposição atribuidora de caso, né? Se lembra da história da preposição atribuidora de caso? E ele só entra na frente de um DP, mas não na frente de um CP. Por quê? Porque o CP não precisa de caso, só DP, sintagma nominal. Oração não precisa receber caso. Então a implicação, se eu tiver essa restrição aí, né, é que precisar não atribui caso, né, porque quem atribui é a preposição de, né, que funciona com essa atribuidora de caso diante de DP. Essa informação deve estar na sua entrada lexical. Outra, né, seguindo aquela outra ideia que eu acho mais interessante, é não tratar de como uma preposição atribuidora de caso como uma preposição que chega assim no meio da noite, né, como ladrão, que é essa operação de último recurso, mas sim já prever que ela existe lá no léxico. Mas aí eu vou ter que, na entrada lexical do verbo precisar, especificar que ela só aparece, né, atribuindo o caso diante de sintagma nominal, mas não sintagma preposicional. Não é uma solução muito elegante, né? Ela vai jogar o problema para o léxico,
que às vezes os gramáticos fazem isso, né? Mas também adiantando cenas dos próximos capítulos, quando nós tratamos de minimalismo, o minimalismo tenta acabar com essas operações de último recurso, especialmente essas que incluem uma palavra no meio de uma situação, assim, de uma derivação sintática. Para o minimalismo não dá. Você já tem que escolher as palavras de antemão, né? Antes de você montar a sua frase, né, gerar a sua frase, você tem que escolher tudo e depois colocá-las, né, progressivamente em correlação uma com a outra, juntando uma com a outra, que a gente chama de concatenar. Eu não posso. Isso seria roubar no jogo, digamos assim. É que nem alguém que, num jogo de cartas, né, você pega as cartas do baralho que você vai usar durante o jogo. Digamos, é um jogo que eu não posso pegar mais cartas do monte. E alguém, digamos que escondeu uma carta de trás da cadeira, embaixo da cadeira, e, né, sem ninguém ver, pega a carta e insere no meio do jogo dele. Então, seria um roubo aí que você está fazendo e que, em termos de uma teoria sintática, não é nada interessante, porque como é que você vai controlar que elementos vão entrar no meio do jogo e quais elementos não vão entrar, né? Isso pode resolver as coisas, mas enfraquece o poder de predizibilidade, de explicação da própria teoria. Então, isso chama-se trapacear, né? Em gramática gerativa a gente usa muito esse termo. Você está trapaceando, você está usando uma explicação que não é a melhor. Agora a gente chega assim ao último ponto, né? E a gente nota o seguinte, que existem diferenças entre as línguas no que diz respeito à adjacência. Explicitamente, né? Especificamente, quando eu noto a adjacência entre verbo e objeto. Isso levou, né, que o Stowell propusesse a seguinte condição, a condição de adjacência, está aqui embaixo. O atribuidor casual é adjacente ao recipiente de caso. Por quê? Com base em exemplos como esse em 48. John admires sincerely Mary. Não posso falar uma frase como essa. A ideia dele é a seguinte, o advérbio sincerely está impedindo a atribuição de caso para Mary, a partir do verbo, né? Ele está bloqueando essa atribuição. E essa condição, vocês vão falar assim, pô, mas o advérbio, ele não contaria como uma categoria que bloqueia a minimalidade, ou seria o ADVP, né, o sintagma adverbial, não serviria como barreira entre o verbo e o seu objeto? Não, né? E esse aí foi um detalhezinho que eu não mencionei, mas que está bem explicado no livro, quando ele fala sobre barreira, na página 359, nota 15, né? Ele vai explicar que os adjuntos não servem como barreira. Por quê? Porque o adjunto ele tem que dominar, né? Dominar a categoria. E o adjunto, ele só domina um segmento daquela categoria, ele não domina todas as instâncias da categoria. Então, a relação de adjunção, na verdade, a questão de exclui, né? O termo exclui também tem a ver com isso. Que ele tem que excluir A e dominar B para ser barreira. Então, no caso, o adjunto ele não vai estar excluindo a categoria A, no caso aí. Né? Você teria o sintagma verbal, né? Inclui o verbo admires. Você teria no meio desse sintagma verbal adjunto, que é o ADVP, talvez talvez no V', mas a gente teria que também, para dar conta desse exemplo, teria que trabalhar com o VP cindido, provavelmente, né? Você tem o movimento do verbo do Vzão para o Vzinho,
o ADVP adjungido aqui no Vzão P e o objeto. Então, de qualquer maneira, o ADVP ele está adjungido, né? Então, o Stoyle diz o seguinte: não, mesmo a teoria que já está aí, ela é insuficiente. Você tem que ter uma condição a mais, que é essa condição de adjacência, que eu não estou olhando para a estrutura hierárquica, eu estou olhando para o nível linear, né, a adjacência linear. Porém, em português, tal observação não se sustenta, o que leva a pensar que tal exigência é parametrizável. O que isso quer dizer? Se em uma língua funciona e para outra não, é porque essa condição valeria para uma língua e para outra não, então eu tenho um parâmetro. Então eu tenho frases como: o João admira sinceramente a Maria, uma frase completamente normal. Isso funciona também para a relação de atribuição de caso nominativo, né? Eu posso ter um advérbio entre o sujeito e o verbo, coisa que não é possível em inglês, né? O João rapidamente encontrou a Maria. Posso falar uma coisa desse tipo. Em inglês eu não posso falar John rapidly met Mary. Não dá para falar isso. Então, o autor, né, termina dizendo isso, né, também para vocês. Eu sei que é um pouco frustrante, porque como aluno a gente hoje em dia cada vez mais as pessoas querem ter respostas, né? Estamos na era do Google, que a gente digita algo e vem uma solução, mas não, com gramática as coisas não funcionam assim. Na pesquisa também as coisas não vão funcionar assim. E eu adicionei uma outra questão aqui, né? Essa é uma solução possível, né, parametrizar essa condição de adjacência, ou temos outra questão na jogada. Eu posso dizer que a posição de advérbios no inglês é mais rígida do que a posição em português, né? Então, na verdade, o problema não é que essa frase é agramatical por causa da não atribuição de caso de Mary, mas que há uma restrição sobre a ocorrência do advérbio que cria um outro tipo de filtro, poderia criar um filtro do advérbio. O problema é que isso também complexificaria, né, a teoria em outro aspecto, não tem jeito. Né? Como numa casa, eu estou fazendo um projeto de construção de uma casa, eu quero adicionar uma janela, eu posso adicionar uma janela de ferro, uma janela de vidro, uma vai causar um problema, a outra vai causar outro problema. Eu tenho que estudar qual dessas soluções vai ser mais interessante para mim. Então chegamos ao final do capítulo, né? Nessa lição apresentamos uma visão geral sobre a teoria do caso, começamos recuperando a noção de caso morfológico e relacionando essa noção à de caso abstrato. Apresentamos a noção de filtro de caso, né? E as configurações de atribuição de caso, como elas podem ser unificadas pelo conceito de regência. Então temos aí aquelas várias regrinhas, né? E o conceito de regência trazendo um nível de adequação explicativa mais top, né? Finalmente, observamos a necessidade de limitar o conceito de regência, acoplando a ele, né, a esse conceito, a noção de barreira ou de minimalidade. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de preencher, né, o questionário para frequência. Lembrando que, como essa matéria da teoria do caso continua no próximo capítulo, não teremos tarefa, né, para resolução referente a esse conteúdo nesse momento. Esperaremos até a próxima semana para passá-la. Até mais e bons estudos.